oportunidade de, uma vez mais, estar aqui a aprender um bocadinho da doutrina dos Espíritos. O tema que preparei hoje para todos nós é o tema Não Basta Compreender. E coloquei no primeiro slide uma fotografia de Madre Teresa de Calcutá tratando dos pobrezinhos, dos miseráveis que todos se recusavam a tratar. E este espírito de luz que passou pela Terra em determinado momento, contemporâneo connosco, é realmente um dos exemplos do que é uma dedicação ao outro, do que é fazer caridade. Pobre de Jó, deu tudo o que tinha para dar, até o seu coração deu. Por isso é que já está lá em cima, tão elevada, nos níveis tão superiores. Um dia, daqui a 1 milhão de anos, talvez, lá chegaremos. Então, é um tema muito simples de tratar. A palestra é curta, não é assim muito grande desta vez, muito rebuscada, mas penso que o estudo que eu fiz nas diferentes obras da literatura espírita nos podem trazer situações muito engraçadas para nós percebermos. Naturalmente que essa compreensão da doutrina começa sempre pelo estudo. Sempre, vai sempre dar ao mesmo. Demos a volta que derem. É como aos nossos cães, não é? Quando estão para dormir, dão a volta, dão a volta, dão a volta e deitam-se sempre no mesmo sítio, na mesma posição para dormir. Com a doutrina, mal comparando, é exatamente a mesma coisa. Podemos dar as voltas que quisermos, vamos sempre parar ao estudo, ao estudo, ao estudo. E o estudo está nos livros da codificação. O livro dos Espíritos e dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese são os 5 básicos livros que eu recomendo, por esta ordem, a que todos possam ler devagar, mastigar, interpretar, tirar as dúvidas, porque ao fim desses 5 livros estamos aptos a começar a ler outro tipo de livros. O que é então ser espírita? E Kardec, quem havia de ser, explica nos livros dos Espíritos e classifica os adeptos do Espiritismo. Há aqui alguém espírita na sala? Seremos todos adeptos do Espiritismo? O que é que acham? Adeptos a caminho de sermos espíritas? Estou a tentar ajudar-vos. É mais isso, talvez, não é? Aspirantes a espíritas? Talvez. Vamos entender porquê. Kardec classifica-nos em 3 categorias. Aqueles que acreditam no Espiritismo. Há aqui alguém que acredita no Espiritismo? Suponho que todos, digo eu, não sei. Aqueles que acreditam e admiram a moral que ensinamos, que aprendemos na doutrina espírita. E aqueles que acreditam, admiram e a praticam. Há aqui alguém que faça isso? Pois é. O silêncio é a voz dos inocentes, não é? Pois é. Aqui é que está o grande problema da nossa vida espírita e espiritual. É que acreditar, podemos todos acreditar, admirar a moral que nos ensinam na doutrina, podemos admirar, agora praticá-la, aí é que estão os ilhos da questão. E é por isso que eu trouxe este tema, Não Basta Compreender. Kardec, sobre o Espiritismo, ele pergunta, então o que reza esta moral? O que é que quer dizer esta moral espírita? Ele escreveu isto em 1862, na Viagem Espírita que escreveu. E ele ensina-nos que os sentimentos que nós devemos ter uns pelos outros é de, em primeiro lugar, amor. Amai-vos uns aos outros. Primeira frase que Jesus nos ensinou e deixou escrita. Perdoai aos vossos inimigos. Retribuí o mal com o bem. Ainda não chegámos lá, meus queridos amigos e companheiros. Ainda não chegámos a este patamar. Um dia lá chegaremos. E ele continua no livro. Não tenhais ódio nem rancor, nem animosidade nem inveja, nem ciúme, que é tudo aquilo que a gente tem neste momento, não é?
Sede severos para convosco mesmos, indulgentes para com os outros. Nós fazemos ao contrário. Não perdoamos nos outros aquilo que nós fazemos, que ainda é pior que aquilo que vimos nos outros. Vemos o cisco no olho do outro e não vemos a trave no nosso olho, diz-nos o Evangelho. E ele continua. Eu publiquei aí a fotografia do mesmo livro de 1862, é o mesmo, só que em versão moderna, também já saiu. Ou seja, não se encontra só nos alfarrabistas, naqueles livros de coleção nos museus, não, já existe esse livro mais recente. E ele acha que, ele ensina-nos que o espírita deve ver o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Podemos ter inimigos, mas não podemos ser inimigos de ninguém. Não desejamos o mal a ninguém e, com uma razão muito mais forte, não procurar fazer o mal a quem quer que seja. Um espírito feliz, fruto de uma conduta muito digna quando esteve na Terra, um dia perguntaram-lhe, numa invocação, se na vida física ele professava o espiritismo. Professava. E ele respondeu, há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina, como nós, mas não a pratica, como nós. Pois bem, ele praticava e não professava. Por isso é que já é um espírito superior. E continua a dizer, se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Esquecei o mal que vos podem fazer e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis realizar. Esta evolução começa sempre pelo despertar. Precisamos de despertar. É o que estamos aqui todos a fazer, a aprender alguns conceitos da doutrina, a ouvir várias palestras, vários estudos. Isso serve-nos para despertarmos. A seguir o despertar, vamos ganhando algum conhecimento e vamos comprometer com a moral da doutrina espírita. Vamos criar um certo comprometimento com os espíritos, nossos mentores, com os mentores da casa. Perante eles, já não nos sentimos bem a fazer determinadas coisas, porque eles estão sempre a aconselhar-nos, a ajudar-nos a não fazer as coisas erradas. Muitas vezes esquecemos, eles fecham os olhos, apoiam-nos, ajudam-nos, abraçam-nos, tropeçamos, caímos, lá vamos nós levantar outra vez. Há esse comprometimento com a espiritualidade. Quanto maior for esse comprometimento, maior tem que ser a nossa disciplina. Lembram-se de Emmanuel a Chico Xavier? O que é preciso? Quantas vezes? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira coisa mais importante? Disciplina. E nós somos muito indisciplinados. Eu sou um mau exemplo disso. Sou indisciplinado. À medida que vamos desenvolvendo essa disciplina, quanto mais a desenvolvermos, mais maduros ficamos, com mais conhecimento vamos tendo e mais espiritualizados vamos estar. Essa disciplina leva-nos a ficarmos mais qualificados no conhecimento, que por sua vez andam de mãos dadas com a humanização que nós sentimos em favor do nosso próximo. E isso leva-nos a um contacto com as esferas superiores da espiritualização. Continuando com Kardec, nesse livro de 1862, ele ensina-nos que o Espiritismo tem por principal divisa fora da caridade não há salvação, o que significa dizer que fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Então podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que Madre Teresa era uma grande espírita. Que Chico Xavier, já sabemos, era um grande espírita. Que Francisco de Assis era um grande espírita. Porque são espíritos grandiosos, sublimes, elevadíssimos, que Jesus nos manda tempos a tempos a várias zonas do nosso planeta para nos servir de exemplo, para nos ensinar e para nos servir de exemplo. Ele próprio fez isso connosco. Então, porquê é que nós somos tão teimosos e não entendemos, não compreendemos facilmente? Porquê é que não basta compreender e mesmo assim nós não conseguimos compreender? Pegando no Evangelho, está lá no capítulo 17
O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, por que é que alguns de nós não compreendem facilmente essa mensagem? Muitos dos que acreditam nos factos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os apliquem a si mesmo. Por que é que isso acontece? Pergunta Kardec no Evangelho. Seria então necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se, pois, num grau superior de adiantamento moral. Ainda temos muito que andar para sermos um verdadeiro espírita. Os sentimentos do verdadeiro espírita passam por, em primeiro lugar, não desejar o mal a ninguém. E com mais forte razão, não procurar fazer mal a ninguém, a quem quer que seja. A doutrina deve ser vivida, vivenciada, pôr a mão na massa. Ela deve ser vivenciada 24 horas por dia, pois acima do conhecimento deve estar a prática. Não basta, não adianta ao homem possuir uma bagagem intensa de conhecimentos se não a utiliza para a sua modificação moral e espiritual. Não basta vir assistir às palestras, ler os livros, ir aos congressos. Não chega. É preciso pôr a mão na massa. A própria felicidade é conquistada, claro. Ela depende da ação que o homem imprime aos pensamentos. Somos aquilo que pensamos. Por isso, a felicidade é uma conquista de cada um. Individualmente, é um processo constante de autoaprimoramento. Recuamos ao Evangelho de Lucas, o meu colega nessa antiguidade, e ele fala-nos sobre a responsabilidade do espírita em ter esse conhecimento. Ele, através dos conhecimentos que adquire com a doutrina, tem condições de compreender muito mais os ensinamentos de Jesus e, portanto, tem maior responsabilidade em praticá-los, pois a quem mais foi dado, mais será pedido. Todo este processo de desenvolvimento espiritual que eu falei, daquela tríade da espiritualização, da humanização, do despertar, tudo isso aumenta proporcionalmente à medida que nós ganhamos mais conhecimento dentro da doutrina. Quanto mais conhecimento temos, maior é a nossa responsabilidade perante a doutrina. Herculano Pires escreveu um livro, O Infinito e o Finito, um livro que eu recomendo francamente que leiam. E ele diz-nos que é preciso, em relação à doutrina, não basta compreender, é preciso, sobretudo, assimilá-la, entendê-la por dentro e depois pô-la em prática. Somente quando compreendemos e sentimos o Espiritismo, quando a incorporamos à nossa personalidade, quando assimilamos profundamente em nosso ser, é que podemos vivê-lo. E ele continua, daí a razão de Allan Kardec ter afirmado a existência de vários tipos de espírita, concluindo que o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral. O espiritismo compreendido e vivido transforma moralmente o homem. Não podemos ser o mesmo homem se nos mudamos moralmente, se evoluímos, se despertamos em termos morais. Viver o espiritismo, entretanto, não é viver no meio espírita, fazendo ou frequentando sessões, tendo obras doutrinárias ou ouvindo conferências, tendo a biblioteca cheia de livros, lendo montes de livros. Não chega. É preciso, pois, fazer tudo isso e mais. Pode-se até mesmo gastar muito dinheiro e muito tempo em obras de assistência social, atendendo apenas à compreensão intelectual da doutrina, sem vivê-la. Não basta dar
esmola, não me basta fazer donativos, não me basta ter a biblioteca cheia de livros, eu já li os livros todos, não basta. Temos que viver a doutrina, vivenciá-la. Porque viver o Espiritismo é pautar todas as nossas ações pelos princípios da doutrina de Jesus. É moldar a conduta pela doutrina, é agir em todas as ocasiões como o verdadeiro espírita de que fala Allan Kardec. Ainda neste ponto, é necessário lembrar que não basta a conduta externa, não basta a aparência. Nada mais avesso, aliás, às aparências do que o Espiritismo. O Espiritismo não quer saber das aparências para nada. Pensar, falar e agir de acordo com os princípios renovadores da moral espírita, que é a própria moral evangélica que Jesus ensinou, racionalmente esclarecida pela doutrina do Consolador. Devemos ser naturais, mas como podemos modificar a nossa natureza inferior sendo naturais? Primeiro, compreendendo que temos essa natureza inferior e precisamos modificá-la. O que fazemos pela compreensão da doutrina. Depois, sentindo a necessidade de modificá-la. O que fazemos pela assimilação emocional da doutrina. Dr. Bezerra de Menezes, esse querido irmão e mentor da casa, ensina-nos que devemos ser, se formos solidários uns com os outros, se nos ajudarmos uns aos outros, seremos união. Se estivermos separados uns dos outros, seremos apenas pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. E Emmanuel, o que é que ele pensa sobre isto? Lembremos sempre que o Espiritismo visto pode ser apenas um fenómeno. Mas se for ouvido, pode ser apenas uma consolação. E se for vitorioso, pode ser somente uma festividade. E se for estudado, pode ser apenas escola, diz-nos Emmanuel. Então, se for discutido, diz ele, pode ser somente sectarismo. E se for propagado, pode ser somente movimentação. E se for sistematizado, pode ser apenas filosofia. E se for observado, pode ser somente ciência. E se for meditado, pode ser apenas doutrina. E se for sentido, pode ser somente uma crença. Então, todas estas formas de vermos o Espiritismo não chegam para nada, não valem nada se nós não alterarmos a nossa moral e a nossa postura perante o nosso próximo. Não esqueçamos, porém, que o Espiritismo aplicado, diz-nos Emmanuel, é vida eterna, com eterna libertação. Recordemos o caminho da aplicação, trabalho, solidariedade, tolerância. O nosso querido Chico Xavier diz-nos que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma, diz ele. E o Evangelho diz-nos que não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Ainda ontem à noite, na nossa reunião mediúnica, falámos sobre isto. O nosso querido, e o meu querido especialmente Einstein, o mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal. Vejam, que pensamento é este? O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas sim por aqueles que veem o mal e nada fazem. Essa é a nossa responsabilidade. Porque, em princípio, nós já não somos capazes de fazer o mal aos outros. Não deveríamos ser capazes de o fazer. Mas ainda somos incapazes de, ao ver o mal, nada fazermos. E aí é que está o nosso perigo. Aí é que não somos, de modo nenhum, os verdadeiros espíritas. Desde Descartes, que foi também outro espírito, estou a terminar, outro espírito grandioso que nos foi enviado nos tempos da Revolução Francesa, que nos escreveu que não basta, no discurso do método,
Não basta ter o espírito bom, o essencial é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto como das maiores virtudes. A escolha é nossa. E Leon Denis diz-nos que não basta querer e saber, é necessário viver a nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática da vida os princípios superiores que adotamos e estudamos. Kardec continua: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Vejam há quantos anos ele escreveu isto e vejam a atualidade desta afirmação. Pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Há quantos séculos isto já se vai processando. Em conclusão, e para terminar, as inspirações e os desígnios do Mestre Jesus permanecem à volta da nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes a porta interna ou não abrir a porta interna. Recomendo o livro Vinha de Luz, onde podem encontrar estas frases santas. Alguns dos livros que eu procurei estudar e, no final, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê muita paz e muito obrigado pela vossa paciência em escutar-me.